Se este vídeo te tocar, deixa o like agora e compartilha com alguém que precisa de força interior. Vamos direto ao ponto. E se, logo ao abrir os olhos, você lembrasse que vai encontrar pessoas difíceis, ingratas, arrogantes, invejosas e mesmo assim sentisse paz? E se você começasse o dia decidido a ser o imperador de si mesmo, independente do caos ao redor? Hoje, no livro 2 das Meditações, Marco Aurélio te mostra como acordar com propósito, governar as emoções e fazer o que é certo, sem desculpas, sem ruído, sem se perder no drama alheio. Acordar com propósito, o juramento da manhã. A primeira lição de Marco é um compromisso ao amanhecer. Hoje encontrarei o intrometido, o ingrato, o insolente, o enganador, o invejoso, o egoísta. Não é pessimismo, é preparação. Ele remove o elemento surpresa que costuma nos desestruturar. Ao prever a fricção, a alma aprende a não se ofender. Ele conclui: eles agem assim por ignorância do bem e do mal. Eu, que conheço a natureza do bem, não posso ser ferido pelo que não depende de mim. Na prática moderna, ao abrir o WhatsApp, ao encarar o trânsito, ao receber um e-mail ríspido, você não se assusta. Você já tinha combinado consigo mesmo que manterá o leme firme. Exercício prático de 30 segundos. Respire fundo e diga mentalmente: hoje eu serei justo, calmo, útil. Nada que seja de fora dominará meu dentro. Quem você é? A parte do cosmos que pensa. Marco nos lembra: você é razão, consciência e dever. Você é uma parte do todo, equipado para viver de acordo com a natureza, isto é, com virtude. Por isso, seu papel não é colecionar elogios, mas colaborar com o bem comum. O algoritmo pode te distrair, a comparação pode te paralisar, a ansiedade pode te empurrar para o amanhã. Ainda assim, sua missão é fazer o que está diante de você com retidão, agora. Tradução prática: responda o que deve ser respondido, conclua o que começou, trate cada pessoa com justiça. Não viva para a plateia, viva para sua consciência. Fazer o que é do homem, com simplicidade. Marco insiste: não há honra maior do que agir como um ser humano deve agir, com simplicidade, liberdade de paixão e reverência à verdade. Simplicidade aqui não é a ingenuidade, é foco. É dizer não a 10 coisas corretas para dizer sim à coisa certa. É encerrar o dia com a paz de quem não se vendeu por curtidas, atalhos ou melindres. Ferramenta: antes de aceitar uma tarefa, pergunte: isso serve ao meu papel? Se não serve, recuse com respeito. Se serve, sirva com presença. A dicotomia do controle: o que é seu, o que não é. Tal como Epicteto, Marco separa o que é nosso: julgamentos, impulsos, desejos, aversões. O que não é: corpos, reputação, bens, ações dos outros, eventualidades. A serenidade nasce dessa fronteira. Estresse é quase sempre violação dessa fronteira. Tentamos governar o que não é nosso e abandonamos o que é. Aplicação imediata: quando sentir raiva, nomeie o fato. Algo fora do meu controle aconteceu. O que está no meu controle agora? Talvez seja respirar, adiar uma resposta, escrever uma proposta melhor, pedir desculpas ou simplesmente deixar passar. Trabalhar como a videira, sem vanglória. Marco usa a imagem da videira que dá fruto e não anuncia seu feito. Apenas produz, porque essa é a sua natureza. Você não precisa transformar cada gesto em espetáculo. O trabalho bem feito tem a sua própria luz. Faça e pronto. No cotidiano, termine a planilha, revise o e-mail, compareça no horário, trate todos com respeito e deixe que a realidade fale por você. A videira não posta, ela frutifica. Tempo, um rio que corre. E o que fazer com ele?
No livro 2, o tempo aparece como um fluxo contínuo que carrega tudo para o passado. O ontem não volta, o amanhã não é seu. A única moeda real é este minuto, e você a gasta a cada pensamento e ação. Pergunta guia: o que exatamente agora é ação justa? Às vezes é enviar uma mensagem difícil com gentileza. Às vezes é ficar em silêncio. Às vezes é levantar da cadeira e treinar. O pensamento estoico não é teórico. Ele mede valor em atitudes. Não te perturbam as coisas, mas os juízos sobre elas. Marco ecoa a máxima. O que perturba o homem não são os eventos, mas a opinião que ele forma sobre eles. Se alguém te ignora, isso é um evento. Pensar, sou insuficiente, é um julgamento. Se um projeto atrasa, isso é um evento. Pensar, sempre fracasso, é um julgamento. A disciplina consiste em abrir espaço entre o fato e a interpretação. Microhábito. Quando algo te afetar, escreva 2 colunas, fato e história. Mantenha-se no fato. Investigue a história. Você perceberá quanta dor era autocriada. Morrer não é catástrofe, é natureza. Marco encara a morte com sobriedade, não com morbidez. Tudo que nasce se transforma. O fim não é uma falha do sistema, é parte do sistema. Lembrar disso não rouba a alegria, devolve prioridade. Você não adia conversas importantes, não se apega ao supérfluo, não desperdiça o hoje em guerras de ego. Prática. Pergunte-se: se este fosse meu último ano, o que eu pararia de adiar? Depois, reduza o escopo e faça uma coisa essa semana. O inimigo interno: dispersão, vaidade e irritação. Marco adverte contra 3 sabotadores: dispersão, mente pulando de estímulo em estímulo; vaidade, agir para ser visto; e irritação, querer impor o mundo aos seus caprichos. O antídoto é uma tríade: presença, propósito e paciência. Aceitar o lote que te coube e trabalhar com ele. Não como resignação passiva, mas como cooperação ativa com o real. Marco pensa o cosmos como uma cidade. Cada parte contribui. Você recebeu talentos, limites, pessoas, oportunidades. O jogo é este, não outro. A sabedoria não é trocar de tabuleiro a cada frustração, mas jogar o tabuleiro que você tem da melhor forma possível. Exercício. Faça um inventário honesto dos recursos disponíveis, tempo, habilidades, relações, e dos limites reais, saúde, finanças, obrigações. Depois, crie a menor ação de alto impacto que respeite ambos. Isso é estoicismo operativo. Sobre o favor dos outros. Gratidão sem dependência. Marco não despreza os outros, ele só não entrega sua paz à oscilação alheia. Se vier o reconhecimento, ótimo. Se não vier, o ato bom não se torna menos bom. No trabalho, isso significa que você busca feedback por amor à excelência, não por carência emocional. Pergunta de ouro: se ninguém soubesse, eu ainda faria? Se a resposta é sim, você está no caminho da virtude. Evitar o teatro interno. Escolha sem drama. O imperador romano fala como um terapeuta moderno. Abandone a teatralidade interna. Não inflaste o problema. Não encene roteiros de desgraça. Faça o que deve ser feito. Diga o que deve ser dito e mova-se. A alma limpa é silenciosa. Técnica de limpeza mental de 2 minutos. Escreva 3 linhas. O que aconteceu, o que eu posso fazer agora, o que eu vou aceitar se não puder mudar. A cidade do mundo e o seu posto de guarda. Marco se imagina como um soldado no posto que lhe foi designado. Fugir é deserção. Reclamar é ruído. Comparar postos é infantil. Seu posto hoje pode ser liderar uma equipe pequena, cuidar de um familiar, estudar durante o almoço, manter um contrato com rigor. Haja como guarda daquilo que te foi confiado. Mantra diário: faço o que é meu, no tempo que é meu, do melhor modo que posso. O corpo, a alma
e o uso que você faz deles. Ele distingue: o corpo sofre, a alma interpreta e a razão decide. Você cuida do corpo, dormir, treinar, comer com moderação, mas não se escraviza a ele. Você ouve a emoção, mas não trata como ordem. Você consulta a razão e essa consulta define seu caminho. Aplicação simples. Diante de um impulso, faça a pergunta racional: isso me aproxima da vida que respeito? Se não, recuse com calma. Não se deixe usar pelo que você possui. Marco é pragmático. Bens, status e cargos são instrumentos. Você é o agente. Quando o instrumento manda, o agente adoece. Use o cargo para servir. Use o dinheiro para resolver. Use a técnica para melhorar, nunca para inflar o ego. Exercício de desapego É afirmar a missão diária, levantar para o que nasci. Marco desmonta a desculpa universal do conforto, mas está tão bom ficar aqui. Ele responde com firmeza: você nasceu para cooperar com os outros, para cumprir sua função na cidade do mundo. A cama é agradável, a vida é significativa. O conforto não é o inimigo, desde que não roube o propósito. Micro ritual ao acordar. 3 passos. Sente-se e agradeça por estar vivo. Nomeie sua missão do dia em uma frase curta. Dê o primeiro passo físico. Água no rosto, alongar, vestir, caminhar. Não poluir a alma com aquilo que não serve. No livro 2, vemos a higiene mental como um dever. Proteja sua atenção. Evite conversas tóxicas, consumo fútil, indignação performática. Você não é lata de lixo emocional. Escolha o que entra, porque isso molda o que sai. Prática entrada limpa. Antes de abrir redes, abra o livro. Antes de opinar, investigue. Antes de julgar, escute. Viver sem máscaras. A coragem da verdade sobria. Marco nos chama a coerência. Ser inteiro. O que você diz em público deve combinar com o que você faz no privado. O preço da máscara é a ansiedade. A paz vem quando as partes se alinham. Exercício de integridade. Escolha uma área, finanças, saúde, relacionamentos, e escreva 2 linhas. O que falo que faço e o que realmente faço. Depois, reduza a distância com uma ação mensurável. Responder aos ataques com sanidade, não com simetria. Alguém foi sarcástico? Você não precisa revidar o mesmo tom. Responda ao que foi dito, não ao ataque egóico. Diga: entendi seu ponto e aqui está o meu. Se for conversa impossível, retire-se com elegância. O objetivo não é vencer debates, é preservar o caráter. Técnica do mínimo suficiente em conflitos. Fale o necessário, nada mais. O resto alimenta incêndios. Serviço acima do aplauso. Trabalhar pelo bem comum. Marco lembra: você é cidadão do universo. Sirva com o que sabe, onde está, com os meios que tem. O reconhecimento é bom, mas não é bússola. A bússola é a utilidade. Se algo é bom, útil, justo. Pergunta de direção: isso ajuda alguém real de forma concreta? Se sim, continue. Liberdade interior. Ser inatingível por what ifs. Ansiedade se alimenta do e se. Marco corta na raiz. Trate o que existe. O que ainda não existe, você tratará quando existir. Até lá, conserve a mente clara. Prática só hoje. Comprometa-se a agir bem apenas hoje. Amanhã você renova. É impressionante quanta disciplina nasce dessa unidade de tempo. A arte de suportar e de renunciar. Livro 2 convida a 2 virtudes irmãs: resistir ao que precisa ser suportado, dor, atraso, frustração, e renunciar ao que não é necessário, excesso, exibicionismo, vícios de atenção. Suportar sem azedar, renunciar sem ressentir. Plano de 7 dias. Dia 1 e 2. Corte um excesso, doce, rolagem infinita, queixa. Dia 3 e 4, acrescente um bem, leitura, caminhada, ligação significativa. Dia 5 e 6, suporte com elegância uma fila, um não, um erro. Dia 7, escreva o que aprendeu sobre si. Conhecer os próprios pensamentos e podá-los. A mente é um jardim, ervas daninhas crescem sozinhas. Virtudes precisam de cultivo. Podar é recusar fantasias que inflam o ego ou alimentam a vitimização. Ferramenta poda em 3 cortes para um pensamento intruso. Isso é fato ou interpretação? Ajuda ou atrapalha o que devo fazer?
Se não ajuda, qual é o pensamento alternativo mais verdadeiro e útil? O presente como suficiente. Se o presente te parece insuficiente, a mente está pedindo condimentos. Distração, comparação, drama. Marco treina o paladar para saborear o simples. Fazer bem o trabalho de agora já é vida plena. Ritual, um ofício bem feito. Escolha uma tarefa banal, lavar a louça, revisar um orçamento, arrumar a mesa, e faça como se o mundo dependesse desse gesto. Note a paz que vem do cuidado. Não buscar refúgio em retiros, tornar-se um. Marco diz que muitos fogem para o campo, para o mar ou para a montanha. O sábio aprende a carregar consigo um retiro interior. 5 minutos de silêncio consciente restauram a alma no meio do caos urbano. Respiração estoica, box breathing, 4-4-4-4. Inspire 4, segure 4, expire 4, segure 4. Repita por 2 a 3 minutos. Volte ao dever renovado. Sobre os outros e seus erros, lembrar que já fomos assim. A compaixão de Marco não é piegas, é lúcida. Ele lembra, você já errou parecido. Isso desarma o orgulho e abre a porta da instrução. Corrija sem humilhar, exija sem ferir. Afaste se preciso, mas sem ódio. Frase âncora: ensinar se posso, suportar se devo, afastar se necessário. Cortar o supérfluo da fala, falar menos e dizer mais. Evitar fofocas, jargões vazios, promessas frouxas. A fala justa é como uma ferramenta afiada. Corta o necessário sem desperdício. Desafio de 24 horas. Nenhuma reclamação não produtiva. Se mencionar um problema, traga junto uma proposta. A simplicidade do vestir, do comer, do morar. Marco não propõe ascetismo exibido, propõe sobriedade. Em vez de pensar, o que isso diz sobre mim? Pergunte, isso serve? A leveza nasce quando as coisas correspondem à função. Aplicação. Faça uma triagem no guarda-roupa ou na mesa de trabalho. Remova o que não tem uso há 90 dias. Sinta o espaço que retorna. O corpo como servo, não como tirano. Sono, alimento, movimento, tudo isso é bom quando serve à missão. O excesso, mesmo do bom, pesa na alma. Regra 2x2 semanal. 2 treinos de força, 2 caminhadas longas. Ajuste conforme sua realidade. O objetivo é a energia estável para a vida moral. Antídoto para irritação. Curiosidade e gentileza. Em vez de perguntar por que ele é assim, com escárnio, pergunte com curiosidade. Talvez descubra dores invisíveis. Gentileza não é fraqueza, é força que escolhe a forma. Script prático. Quero entender seu ponto. O que está te preocupando aqui? Depois, propõe o próximo passo concreto. Atenção à própria alma. Auditoria silenciosa. Marco recomenda rever o dia. Onde fui justo? Onde me deixei levar? O objetivo não é culpa, é aprendizagem. Perguntas da noite. Em que momento troquei paz por controle? Qual foi meu melhor gesto inútil de bondade? O que repito amanhã? Quando o mundo parece absurdo, voltar ao dever imediato. Às vezes nada faz sentido. A macroeconomia vai mal, as pessoas traem, a sorte falha. O estoico não se dissolve no niilismo. Ele retorna ao dever mais próximo. Escrever a linha seguinte, atender o próximo cliente, varrer o chão, ligar para quem precisa. O sentido se reconstrói na ação justa. Fecho. O voto de Marco para conosco. Se pudéssemos condensar o livro 2 em uma frase, acorda, lembra quem você é, faz o que é teu e guarda a alma limpa. Ao viver assim, você se torna confiável para si mesmo e útil para o mundo. Esse é o triunfo que não depende do clima, do mercado ou do humor dos outros. Se esse episódio te deu clareza, curte e compartilhe agora. Isso ajuda demais a manter essa jornada viva nas segundas, quartas e sextas. E parabéns por estar aqui. Buscar sabedoria estoica em vez de ruído já te coloca entre os poucos que escolhem a própria vida. Você está treinando o músculo mais raro do nosso tempo, o domínio de si. Nos vemos no próximo capítulo da jornada. Continue firme. Ação justa, fala verdadeira, mente tranquila.